Aula de arte sobre cor. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver aí sobre os elementos visuais, né, que a gente estava observando, e aí agora nós vamos falar sobre cor. As principais cores do... Peraí, que eu acho que eu fui muito. Aqui. Cor. Ao longo da história, teóricos e artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre enquanto fenômeno percebido pela visão. Como foi dito, enxergamos graças à presença da luz, as cores só existem devido à sua presença também. A luz natural ou solar, também denominada de luz branca, desloca-se a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros quando propagada no vácuo do espaço sem ar. A luz solar que a gente enxerga branca, na verdade, ela tem as cores do arco-íris, tá? Então, agora, nós vamos descobrir por que a gente enxerga branca, mas, na verdade, ela tem as cores do arco-íris. Existe cor luz e cor pigmento. Cor luz tem a ver aí com a luz, a cor que a gente enxerga. E cor pigmento tem a ver com as tintas, com as cores que a gente utiliza, assim, em tintas, em lápis e tudo mais. A cor luz, ela pode ser decomposta em milhões de tonalidades e cores da natureza, mas o ser humano só é capaz de enxergar e identificar uma parte que chamamos de espectro luminoso visível. Essas cores podem ser observadas na natureza como forma do arco-íris. Com as gotículas de água suspensas na atmosfera, funcionando como prismas que decompõem a luz branca. Se você pegar um prisma de vidro e colocar ele na luz do sol, igual tá aqui, olha lá, ele vai refletir do outro lado as cores do arco-íris. Isso por quê? Porque a luz solar, ela tem dentro, a gente enxerga o branco. Porque o branco, na cor luz, quando a gente está falando de cor luz, hein, gente? Não cor pigmento. O branco é a mistura de todas as cores. Então, quando a gente fala de cor luz, o branco ele vai ser a mistura de todas as cores. Por isso que quando a gente coloca um prisma, ou quando tem gotinhas de água, né? No caso, quando chove, tem as gotinhas de água, e a gente vê aquele arco-íris saindo do outro lado. Nada mais é que a gotinha de água a luz branca está passando pela gotinha de água, e aí ali ela fragmenta, ela separa as cores. Separando as cores, eu enxergo o arco-íris ali do outro lado, tá? Então, quando eu falo de cor luz, eu tenho o branco como mistura de todas as outras cores. E o preto? Seria o quê? A ausência de todas as cores. Né? Se eu chegar aqui na escola, por exemplo, à meia-noite, não tiver nenhuma luz ligada, nem a luz do poste lá fora, todos os objetos, a lousa, ela vai deixar de ser verde, ela vai ser preta. Por quê? Porque alguém chegou aqui de noite e pintou a... Gente, travou a voz da professora. E a tela também. Travou. Meu também, gente, travou. Deve estar com um problema de internet na escola. Agora vai ser da escola. Agora vai ser 3 dias para voltar. Voltou? Então tá bom. As cores principais do espectro luminoso, visível, obtido através da decomposição. Gente, desliga o som aí, fazendo favor. Então vamos lá.
As cores principais do espectro luminoso visível, obtida através da decomposição da luz branca, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ou seja, quando eu tenho a divisão da luz branca, eu tenho as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A cor, enquanto fenômeno físico, possui leis naturais que regem e, enquanto fenômeno fisiológico, possui características identitárias quanto ao modo de como é percebida pelo olho humano. Nós não vamos falar muito dessa parte aí, como que ela é percebida pelo olho humano, porque isso é matéria de física, lá no ensino médio, tá? Aí não é tanto matéria de arte. O que vocês só precisam saber? Que quando nós estamos falando de cor-luz, a cor branca é a presença de todas as cores. E o preto é a ausência de todas as cores. Se eu divido a luz branca ali, né, num prisma de vidro, eu tenho as cores do arco-íris para me provar que o branco é a presença de todas as cores. É isso que não pode esquecer. Agora, e quando a gente fala de cor pigmento, que é tinta? Cor pigmento, eu não posso misturar todas as cores e achar que vai dar branco. Se você pegar todas as tintas, por exemplo, você tem um estojinho de tinta guache. Você vai lá e você mistura tudo. O máximo que vai dar vai ser um marrom ou meio acinzentado, assim, parecendo quando a gente tá com dor de barriga, tá com diarreia e sai aquele cocô mole. E aí você vê aquela coisa horrorosa na privada. É mais ou menos isso. Então, a mistura de todas as cores, né, em cor pigmento, que aí cor pigmento tá falando de tinta, aí a mistura de todas as cores de tinta não dá branco, dá marrom ou acinzentado, tá? Aí agora olha só. Agora, aqui falando de cor pigmento, eu tenho as cores primárias, as cores secundárias, terciárias, as cores quentes, as cores frias e as cores neutras. Para falar um pouco aí sobre essas cores que a gente tem, eu vou, né, passar um pouquinho aqui e nós vamos para um outro slide, tá? Deixa eu só trocar aqui. Bom, nós vamos ver, antes de passar para a parte de cor pigmento, nós vamos ver uma experiência que se chama, né, disco de Newton, que é a gente pegar todas as cores do arco-íris, colocar ela em um disco, olha lá. Colocar ela em um disco, todas as cores do arco-íris e para girar. Olha lá, quando gira, que cor que a gente está vendo? A cor branca. Essa experiência do disco de Newton, ela foi descoberta pelo físico, né, Isaac Newton, e ela mostra para a gente, né, realmente ela prova para a gente que se eu misturo todas as cores, eu tenho a luz branca, eu tenho a cor branca, tá? Então, é uma experiência que prova que a cor branca é a presença de todas as cores. Bom, mas agora, né, vamos falar sobre a cor, olha lá, ó, cor luz e cor pigmento. Hoje, como tarefa de vocês vão ter que depois copiar isso aqui, ó. O que é cor luz, o que é cor pigmento e fazer uma folhinha que tem lá embaixo, tá? Mas depois eu posto no grupo à tarde, igual eu fiz semana passada, tá? Cor luz é aquela que podemos ver através dos raios luminosos, como aquela que vemos no arco-íris.
diamantes lapidados e nas superfícies de CD. Já a cor pigmento é aquela que podemos extrair da natureza, como das plantas, das sementes ou do barro da terra. É a tinta usada pelos índios para pintar o corpo, ou então aquela fabricada pelo homem e vendida nas lojas, como tinta de tela, ou para pintar a sua casa. Então, cor luz é a que a gente enxerga. Cor pigmento são as tintas, tá? Aí agora nós vamos falar como que a cor pigmento pode ser classificada. Existem várias classificações para cor pigmento, tá? Uma das classificações da cor pigmento, a primeira delas, são as cores primárias. Por que elas são chamadas de cores primárias? Eu falei, né, no vídeo da experiência, quem assistiu, né, o videozinho que eu postei sobre a experiência das cores, elas são chamadas de cores primárias porque não tem como eu misturar outras tintas para fazer elas. Elas são cores únicas, né? Tem como eu misturar elas e fazer outras cores. Agora, misturar outras cores para fazer elas não dá, tá? Então, olha só. As cores primárias são as cores puras, pois não precisam de mistura de outras cores para se formarem. Então, elas são cores puras, elas são feitas puras. Quais são elas? Amarelo, vermelho e azul. Em alguns livros vai escrever assim, amarelo, magenta e ciano. O que é a cor magenta? O vermelho. O que é a cor ciano? O azul. Tá? Então, as três cores primárias são amarelo, vermelho e azul. Nunca pode esquecer disso. As três cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Já as cores secundárias, tem gente que fala secundárias, né? Porque vem de segundo, mas não, o jeito certo de escrever é secundárias. As cores secundárias eu tenho quando eu misturo as cores primárias. Então, se eu misturar, olha lá, se eu misturar vermelho e amarelo, eu vou conseguir a cor laranja. Se eu misturar o amarelo e o azul, eu vou conseguir a cor verde. E se eu misturar o azul e o vermelho, eu vou conseguir a cor roxa. Então, laranja, o verde e o roxo são as cores secundárias. Existem também, meninos, as cores terciárias, as cores quaternárias, que nada mais é do que você ir misturando. Que nem a cor terciária. Eu pego uma primária e misturo com uma secundária. Aí eu tenho a terciária. Por exemplo, amarelo e laranja. Eu vou ter o amarelo alaranjado. Vermelho e verde. Eu vou ter o vermelho esverdeado. Azul e roxo. Eu vou ter o azul roxeado. Ou roxo azulado, né? Ou verde avermelhado. Ou laranja amarelado. Então, vocês viram que as cores terciárias, olha lá, eu pego uma primária e uma secundária, que aí eu vou ter a terciária. E ela vai sempre ter esses nomes com ado no final, tá vendo? Ó, olha aqui, sempre com ado. Amarelo alaranjado, azul esverdeado, roxo, vermelho arroxeado, laranja amarelado, verde azulado, roxo avermelhado. Tá vendo? E essas são as cores terciárias. Ah, mas eu preciso saber tudo isso, professora. Não, o que você precisa, não pode esquecer de jeito nenhum. Quais são as primárias e quais são as secundárias? Lembrando disso, você sabe que aí é só misturar uma com a outra, colocando, né, o nome, o ado no final, que aí vai dar, por exemplo, amarelo alaranjado, tá? Ou o contrário, né? Laranja amarelado.
Bem, as cores quaternárias... Oi, pode falar. Volta ali no número 3 de novo, só pra me tirar print. Tá. Obrigada. Tirou? Isso. Aí agora eu vou até baixar aqui, ó, se quiser tirar dessa parte também. Já tirei dessa daí. Isso. Agora as cores quaternárias. As cores quaternárias é aquilo que eu falei, ó, quando você vai vai misturando demais as cores, elas vão ficando amarronzadas ou acinzentadas. Aí eu tenho, por exemplo, se eu misturar o verde com o roxo, eu já tenho a ardósia, que já é meio acinzentada. Se eu misturar o laranja com o roxo, eu já vou ter um castanho, né, mais amarronzado. Se eu misturar o laranja com o verde, eu vou ter um citrino, que seria aí um marrom mais clarinho. Tá vendo? Então, as quaternárias já vai ficar tudo meio cinza ou meio marrom, tá? Que aí a gente já pode chamar, não precisa chamar de quaternária, a gente já pode chamar de cores neutras. Porque o marrom, o cinza, o branco e o preto são chamados de cores neutras, tá? O que é a cor neutra? Caracteriza pela predominância de tonalidades quentes e frias. Então, são elas preto, branco, a junção das duas que é o cinza. Né? E eu posso colocar o marrom aí no meio também como cor neutra, tá? Mas principalmente essas três, preto, branco e cinza. Tá? Então, as cores, elas podem ser classificadas em primárias, secundárias e neutras. Vamos colocar assim. Ah, mas tem as terciárias, tem as quaternárias. Mas que eu não posso esquecer são essas três. Primárias, secundárias e neutras. Agora, além dessas três, por que eu não posso esquecer dessas três? Se eu tiver, por exemplo, as cores primárias e as cores neutras, eu consigo fazer todas as outras cores. Porque, por exemplo, eu quero fazer vermelho escuro. Eu vou lá, pego o vermelho e misturo um pouco com o preto. Ah, não, eu quero fazer laranja. Aí eu pego o vermelho, misturo com o amarelo, faço laranja. Então, se eu tiver branco, preto, azul, amarelo e vermelho, que são chamados de cores básicas, né? Que eu não consigo fazer misturando, não consigo fazer preto, não consigo fazer branco misturando, e não consigo fazer nem azul, nem amarelo, nem vermelho. Então, se eu tiver essas 5 cores, eu consigo fazer todas as outras, tá? Isso falando de cor pigmento, gente, falando de cor de tinta, tá bom? Bom, aí aqui, antes de continuar, né, a nossa aula, eu quero mostrar para vocês essa folha aqui. Deixa eu ver se ela... Aí. Essa folha aqui, que vai ser a tarefa de vocês. Eu não falei que vocês iam ter que copiar o que era cor, pigmento, cor luz, cor pigmento, né? Então, a tarefa de vocês de hoje vai ser fazer a cópia desta página aqui. Se eu posso imprimir? Se quiser imprimir, até pode. Eu vou mandar para vocês hoje à tarde, tá? E é claro, pintar, né? Tem que pintar as cores primárias e as cores secundárias aqui, tá bom? Então, essa vai ser... Oi. Pode falar. Se imprimir... Não entendi. A gente vai ter que copiar tudo que está na folha, só copiar as cores primárias e as cores secundárias. Tudo que está na folha, tá? E aí depois pintar. Oi. Se for imprimir, não precisa copiar tudo que está na folha e só imprimir? Se for imprimir, aí é só pintar. Tá bom? Tá. É porque você tinha falado que era para depois voltar no slide e escrever que era cores luz e... Isso, cor luz e cor pigmento, né? Aí essa parte é bom. Mas aí já tá na folha. Mas aí já tá na folha aqui, então aí nem precisa. Então, se alguém imprimir a folha não precisa fazer,
Só Não pintar precisa e- copiar, vai precisar só pintar, tá bom? Tá. Bom, então, meninos, a tarefa de vocês vai ser isso, mas hoje à tarde eu mando para vocês essa página aqui, tá? Para vocês verem. Bom, então agora, continuando, nós vamos falar a respeito aí das outras classificações que eu tenho sobre as cores. Além das cores primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e outras. E as cores frias. As cores, vamos falar primeiro das cores quentes. A divisão das cores quentes é porque tem cores que transmitem a sensação de energia e de calor, pois nos lembram o sol e o fogo. São cores alegres que têm o poder de aproximar as imagens e fazê-las permanecer maiores do que são. São elas. Então, quais são as cores quentes? Que lembra fogo. Fácil, né? De lembrar. Amarelo, laranja e vermelho. Essas são chamadas de cores quentes. Aí, olha só. Eu tenho elas na natureza, né? E elas me transmitem aí a sensação de calor ou chamam mais atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma mulher, ela chega numa festa, né, onde todo mundo está vestindo cores neutras. A maioria está de branco, está de preto, e ela chega com um vestidão vermelho. Ela vai chamar mais atenção do que as outras, não é? Por quê? Porque a cor neutra é ali, né, o básico. Agora, o vermelho, ele já chama mais atenção. Costuma, gente, as pessoas utilizarem as cores quentes em alimentos, ultimamente eles colocam em embalagens de alimentos. Muitas vezes salgadinho tem saquinho amarelo, né? Por quê? Para chamar a atenção e porque alimento a gente pode comer, né? Então eles costumam utilizar as cores frias para produtos de limpeza e as cores quentes para alimentos. Porque aí, né, é uma estratégia de marketing para chamar mais a atenção da gente, tá? Então, olha lá, cores quentes, amarelo, laranja e vermelho. Já as cores frias, elas nos transmitem calma, tranquilidade e às vezes até tristeza, né? Algumas pessoas acreditam que até tristeza, pois nos lembram água, mar, vegetais, floresta, e também podem afastar as imagens e fazê-las parecerem menores. São elas o verde, o azul e o roxo. Então, o verde, o azul e o roxo são chamados de cores frias, tá? Então, existem as cores quentes, vermelho, amarelo e laranja, e as cores frias. Olha lá, nós temos alguns exemplos aqui de cores quentes e cores frias, né? Aqui cores quentes e aqui as cores frias. Então, as cores frias, elas são... Professora, Oi. volta um pouquinho nas cores quentes para eu tirar a foto. Tá. Obrigada. Aqui. De nada. Agora as cores frias. Sabe o que eu vou fazer para vocês? Eu posto o link desse blog, tá bom? Aí vocês podem entrar e ver tudo, tá? Então, as cores frias são essas aqui, que transmitem calma, né? Esse blog é blog do professor Douglas. Ele tem várias aulas de arte e são bem explicadinhas, então eu gosto bastante de usar o blog do professor Douglas, tá? Bom, meninos, as cores frias, então, é para aquela pessoa que quer transmitir uma sensação aí mais de calma, né? Mais de tranquilidade, ela pode utilizar aí essas cores frias. Não necessariamente, né, só calma e tranquilidade. Um artista chamado Pablo Picasso, por exemplo, ele tinha
ele teve uma fase da vida dele que ele pintava tudo de azul. Azul claro, azul escuro, azul médio, mas tudo azul. Só tinha azul. Por que ele fazia isso? Porque ele acabava, para ele, a cor azul mostrava tristeza. E foi uma época que o melhor amigo dele tinha morrido. Então, ele queria demonstrar nas suas obras de arte que ele estava triste, porque ele tinha perdido, né, o seu melhor amigo. Então, ele faz obras só com azul. Então, às vezes a gente acha, por exemplo, eu adoro cor roxa. Adoro. Para mim, roxo não é tristeza, para mim é alegria. Minha casa é pintada de roxo. Sabe, em voltas, né, da casa, sim, não por dentro, é claro, mas tem um quarto roxo também, né, mas de tanto que eu gosto. Mas para mim não transmite tristeza. Eu adoro a cor roxa, eu gosto de todas as nuances do roxo, por exemplo, igual tá aparecendo aqui, ó, daqui para cá, ó, que são as nuances, a mistura entre azul e roxo, né? Daqui para cá eu acho tudo lindo, para mim sempre é lindo. Né? Então eu gosto muito de roxo, mas tem pessoas que podem achar o roxo triste, né? Quando eu estava no 6º ano, que na minha época chamava 5ª série, teve uma professora minha que quando ela fez um questionário, professora de português, e aí perguntava qual é a sua cor preferida. Eu coloquei roxo, aí ela falava, credo, cor de caixão, cor que causa tristeza. Eu falei, mas eu penso que preferência de cor é algo pessoal, não é? Para mim, o roxo não transmite tristeza. Para mim, também, o azul não me transmite tristeza. Mas já pro artista Pablo Picasso, sim, transmitia muita tristeza. Ele ficava triste quando ele via coisas muito azuis e por isso ele faz essas obras dessa época, né, dessa fase da vida dele, chamada, né, de fase azul, toda com cores azuis. Bom, então só para a gente recordar. Essas pode falar. Cores que estão aí são as minhas favoritas. Então. E, né? Então é algo pessoal. Eu acho que são lindas as cores verdeada, roxo, azul. Exatamente. Exatamente, é algo pessoal, é algo que vai, né, de você. Mas a maioria das pessoas sente isso aqui, ó, com essas cores. Calma e tranquilidade, né? Então a maioria das pessoas sente isso, sente calma, tranquilidade e gosta bastante, né, das cores frias. Lembrando que elas são muito utilizadas no marketing para produtos de limpeza, para coisas que não são de comer, tá? Porque é uma maneira de as cores quentes que chamam mais atenção ficar para a parte de comida e as cores frias ficarem para os produtos de limpeza, porque é claro, eu não posso comer, né, produto de limpeza, tá? Então existe isso. Bom, meninos, ó, ainda tem monocromia, policromia, outros assuntos importantes sobre cor, mas esses outros vão ficar para a nossa próxima aula. A nossa aula de hoje de arte, então, foi para falar, ó, sobre cor luz, que é o branco, é a presença de todas as cores, e o preto é a ausência de todas as cores. E sobre cor pigmento, que aí eu tenho as cores primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, cores neutras e as cores quentes e frias, tá bom? Então, nós vimos aí algumas classificações aí das cores. Vocês terão atividades para fazer sobre essas cores e tudo mais, mas vai ficar mais para frente. A tarefa de hoje é só aquela paginazinha lá que eu falei, tá? Então, nós vamos finalizar a aula de arte por aqui.